Olá, graça e paz a parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Ivo. Estamos com mais um vídeo para o canal Estudando a Bíblia. Já quero te convidar, deixa o seu like aí no final desse vídeo se você gostar. Se você já quiser deixa o like nesse momento. Se inscreva para receber mais notificações de nossos vídeos. Vamos lá? No vídeo de hoje estaremos estudando um assunto que é polêmico também dentro das igrejas. Quem não prega será salvo? E aí, o que é que você acha? Eu aceitei Jesus, mas eu não prego em púlpitos, eu não prego quando me dão oportunidade em cultos para pregar. Por causa disso, pastor, eu serei salvo ou não serei salvo? No assunto de hoje, abordaremos esse tema. Quem prega será salvo ou não será salvo? Quem faz a obra aceitou Jesus e essa pessoa não evangeliza, não prega, ela não faz visitas, ela não ajuda em nada ministerialmente à vista de homens. Ela, por causa disso, será salva ou não? Nós vamos aprender isso hoje. Eu quero te convidar, nesse momento, a assistir esse vídeo até o final. Primeiro, nós estamos falando de duas circunstâncias. A primeira circunstância de pregação e a segunda circunstância para salvação. Nós vamos dividir o assunto de hoje em duas partes, sobre o que é pregação e o que é salvação. Para iniciarmos a leitura de hoje, abra sua Bíblia em Romanos 10, 14, que está escrito: Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? Olha que maravilha! Acabamos de ver, na luz da Bíblia Sagrada, Romanos 10, verso 14, que vai dizer 3 perguntas no mesmo versículo. Vamos fazer 3 perguntas. Como invocarão aquele que não creram primeiro? Ou seja, como alguém irá buscar a Deus, como alguém irá se chegar ao Senhor sem primeiro crer? Porque a Bíblia mesmo diz que aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que primeiro eles creem que Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, Deus escuta e Deus cumpre com aquilo que ele promete. Segunda pergunta: como crerão naquele que não ouviram falar ainda? Ou seja, não tem nexo eu buscar alguém que eu nunca ouvi falar, né? Ou lembrar de alguém que eu nunca ouvi falar. E a terceira pergunta no versículo é: como falarão? Como ouvirão, na verdade, né? Se não tem quem pregue. No verso 15 vai dizer que como pregarão se não forem enviados. Mas o que, na verdade, é a pregação? Meu clamor, meu voz, meu clamor. Pregação. Podemos dizer que o que acabamos de ver é uma pregação? Na verdade, se nós lermos no dicionário, o significado da palavra pregação ou pregar, na verdade, vem do termo religioso, de dar um sermão, de ensinar algo, de passar conhecimento ou experiência. Você lembra a palavra sermão, o que ela significa? Quando o filho ele pratica um ato perigoso, que cometeu um acidente, o pai senta com seu filho e aplica um sermão. E o filho fala: pai, eu não quero ouvir esse sermão, né? Chega de sermão. Na verdade é assim. Então, pregação vem de sermão. Sermão é você passar algo racional, intelectual para alguém.
ou seja, para a pessoa meditar. Quando a Bíblia diz em Salmos 1 que bem-aventurado é aquele que medita na palavra de dia e de noite, não está falando de ler a palavra de dia e de noite 24 horas. Quanto mais ler, melhor, meu amado. Só que meditar vem de raciocinar, ou seja, digerir, igual o nosso estômago faz com a comida que ingerimos. Primeiro nós ingerimos e depois digerimos. Fazemos o que? O processo de colhimento dos nutrientes. É a mesma coisa do raciocínio lógico. A Bíblia vai dizer o seguinte, que nosso culto não tem que ser um culto louco, entre aspas, você vai me entender, um culto que eu não entendo o que está sendo pregado, um culto a qual eu não compreendo a mensagem que Deus está transmitindo. A Bíblia vem dizer que o nosso culto, que o sacrifício agradável a Deus é o nosso culto racional, raciocinar. Eu estou entendendo o porquê da palavra, eu estou entendendo aonde eu tenho que me corrigir, eu estou entendendo o que Deus está me corrigindo. Então esse é um culto racional. Pregação, na verdade, não é nenhum martelo com um prego, né, batendo também. Vem desse significado, pregar, porque a Bíblia diz que as palavras dos sábios são como pregos bem fixados pelos mestres das congregações. A palavra pregação, imagina aí agora um martelo, né, batendo no prego e fixando ele a algo. Vamos supor que o prego ele seja o conteúdo da mensagem, da palavra de Deus. E o martelo seria o Espírito Santo de Deus, que a Bíblia diz que no momento que nós abrimos nossa boca, perceba, não falaremos, mas apenas o Espírito de nosso Pai que está em nós irá falar em nós, segundo Mateus 10 está escrito. A Bíblia vai dizer o seguinte sobre pregação. O Espírito Santo ele usa o prego, ele bate no prego, certo? Que é o conteúdo. Por isso que é importante você estudar a Bíblia, tá? Pregação sem conteúdo, você vai matar a igreja espiritualmente. Então o que acontece? O conteúdo é o prego, o Espírito Santo é o martelo. E o que é a superfície a qual o prego vai entrar, pastor Heitor? A superfície qual o prego vai entrar, muitas vezes é o coração endurecido de alguém, ou um coração que está aquebrantado. Por isso que a palavra vem de aquebrantamento, algo que foi quebrantado. E o que quebranta o coração do homem? É a palavra de Deus, como um prego, que quando ele penetra no coração do homem, a palavra penetra, a palavra quebra aquele coração de quê? Segundo Ezequiel, segundo Jeremias, que vai dizer que o coração é um coração de pedra. Aí você entende o que é pregação. Pregação, então, é o ato de anunciar a palavra de Deus. É quando você é impulsionado pelo Espírito Santo de Deus a pregar, a falar do amor de Cristo, ou também pregar, anunciar, dar um sermão, entenda, fora da palavra. Eu posso pregar sobre física, eu posso pregar sobre geografia, eu posso pregar numa sala de aula sobre filosofia. Então, a pregação é o ato da certeza do sermão que você está aplicando para alguém. A pregação, nada mais, nada menos do que isso, inspirada pelo Espírito Santo ou não inspirada também pelo Espírito Santo. Nós vamos entender basicamente a palavra de Deus, o que ela está querendo se referir através de uma pregação, de alguém que anuncia algo para a igreja. Iremos ler agora aqui em Mateus 7:22 em diante, que diz: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Observamos então, nesse trecho que acabamos de ler, primeiro entendemos o que é pregação. E a segunda maravilha da palavra do tema de hoje, estaremos vendo agora. Olha só que poderosa palavra que acabamos de ler. Senhor, em teu nome não profetizamos, não pregamos, Senhor, não expulsamos demônio, não oramos e vemos maravilhas acontecer em teu nome, Senhor.
O Senhor está sendo questionado. Ele monta um trecho antecipando o que irá acontecer no dia do juízo final, no dia do arrebatamento, após isso o juízo final, consequentemente, né, juízo final depois ali de alguns eventos que acontecerá, segundo o livro de Apocalipse. Jesus está falando, vão ter pessoas que vão me questionar, Senhor, não pregamos, não profetizamos, não oramos, não vemos milagre acontecer em teu nome, eu não fiz isso, Senhor, por que eu não estou sendo salvo então? Tá. Aí que existe um porém. Então nós entendemos que pregar não nos dá o direito de ser salvo. Pregar não nos dá o direito, repito para você entender, de ser salvo. Você aí que prega que o seu membro da sua congregação só irá ser salvo se ela estiver fazendo a obra, se ela estiver pregando, que se ela não fizer a obra, ela está sendo condenada, que ela tem que fazer a obra para ser salva. Você está enganado. Naquele dia muitos dirão, Senhor, fizemos a tua obra, Senhor. Pregamos, oramos, fizemos visita, anunciamos o evangelho, Senhor. Por que eu não sou salvo? O Senhor fala, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Ou seja, essa pessoa que pregava, essa pessoa que ensinava, essa pessoa que orava, que visitava lá, ela era conhecida como, quem sabe, né, um pastor famoso, um missionário, uma missionária, e naquele dia ela não foi salva. Ela ganhou tantas almas para Jesus e perdeu a sua própria alma por Jesus dizer que eu não te conheço. Olha que palavra dura. Imagina Jesus falar para você, meu Deus, não dá nem para imaginar, é muito forte, eu não te conheço. Por que então que Jesus, ele vem falar, meu querido irmão, minha querida irmã, uma palavra tão forte, tão dura, igual a essa? A primeira coisa, não te conheço. Alguém para ser conhecido de Jesus precisa renunciar à sua vida, renunciar os seus costumes, as suas práticas ilícitas contra a palavra de Deus. Precisa ter uma renúncia para se haver então uma transformação. Não adianta apenas estudar teologia, não adianta apenas estudar escatologia, não adianta apenas fazer estudos bíblicos como se fosse um livro apenas comum de português, de história, matemática, geografia, ciência, física e etc., como existe aí no mundo. Não adianta, sem que primeiro eu não seja transformado pelo Espírito Santo mediante a palavra de Deus. Já citamos em outro vídeo do nosso canal Estudando a Bíblia, que lá no livro de 2 Pedro, capítulo 3 e verso 18, está escrito: antes crescei primeiro na graça e depois no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Por quê? A graça te transforma e o conhecimento de Jesus te completa. Então, quanto mais você é transformado pela graça e o complemento, que é o conhecimento da palavra, te completa, mais perto da vontade de Deus você fica. Você tem argumentos para pregar, você tem argumentos para defender a sua fé. Não adianta alguém vir questionar a sua fé e você sair uma rajada de língua estranha, aquela pessoa não irá entender nada. Está entendendo, meu amado irmão? Você está falando a língua mistério, aquela pessoa não irá entender nada. Então você tem que ter argumento e conhecimento da palavra, mas primeiro precisa ser transformado. Repita comigo, transformado pela palavra de Deus. Então, pregar, fazer a obra, não me dá o direito de ser salvo. Nós podemos ver vários textos da Bíblia Sagrada que vai nos comprovar isso. A Bíblia vai dizer, preste bem atenção, lá no livro de Atos, certo? Capítulo 3 e verso número 6 em diante, sobre um episódio ao qual Pedro e João estavam indo orar, e próximo ao templo da Porta Formosa estava um aleijado, um paraplégico, vamos colocar assim, né, nos dias de hoje, né, não podemos falar mais aleijado, mas sim paraplégico. Ele estava ali pedindo esmola, pedindo dinheiro, ali não conseguia andar, porque as suas pernas estavam encurvadas, travadas. E ele pediu esmola para Pedro e João. E a Bíblia vai dizer o quê? Que Pedro falou, nós não temos prata, não temos ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Que era quem? O Espírito Santo. Levanta e anda em nome de Jesus. Nesse exato momento aquele paralítico levantou? Não levantou. Mas como assim, pastor? Você pode continuar lendo o trecho.
Que a Bíblia vai dizer que Pedro, estendendo a mão, estendendo o quê? A mão. Estendendo o quê? A mão. Segurou na mão daquele homem e ajudou aquele homem a levantar. E no momento que Pedro começa a ajudar aquele homem a levantar, os seus artelhos, né? Os seus tornozelos, os seus ossos das pernas, dos joelhos para baixo, começa a se colocar no lugar, aquele homem, pum, se coloca de pé. Olha que coisa interessante. Pregar no nome de Jesus, meu querido, minha querida irmã, e ser reconhecido por Cristo, né, amado, naquele grande dia, quando o Senhor chamar, só será aqueles que tiverem e que fizerem as mesmas obras que Jesus fez. Jesus falou que as obras que ele estava fazendo, obras maiores nós iríamos fazer. Então, muitas vezes, pregamos a palavra em cima de um púlpito, anunciamos a palavra, temos um conhecimento excepcional da palavra, mas não estendemos a mão para o paralítico levantar. Pessoas que estão paralíticas espiritualmente dentro das igrejas. Então, não nos dá o direito, meu amado irmão. Pregar se chama teoria. Você passar uma teoria à luz de Jesus para a igreja, mas na prática é o que vai dizer o que você é diante de Deus, se você é realmente uma pessoa transformada por Cristo ou não. É praticando a palavra. Em Tiago vai dizer que o homem que apenas ouve a palavra e não pratica é semelhante ao homem que ele olha no espelho a sua face, aí sai um pouquinho e não mais se lembra daquilo que ele aprendeu. Ou seja, eu posso fazer um curso, uma faculdade de medicina, mas, porém, se eu não praticar o que eu estou aprendendo, eu vou esquecer aquilo que eu aprendi. Tá entendendo? Tem cursos que a gente faz, né, amados irmãos? Faz lá quando tem 10 anos, 15 anos, 20 anos, aí quando você está com 30 anos, você precisa daquele curso, você vai lembrar, tem assuntos que você estudou lá no ensino fundamental, na 4ª, 5ª série, né, na 7ª série, na 8ª, sobre cateto, hipotenusa adjacente, né, e aquilo todo, que você vai precisar disso hoje, 20 anos depois, você não lembra mais de nada. Por quê? Porque você não praticou, mas você tem noção que você se lembrou, que você ouviu aquilo, você já ouviu alguém pregar sobre aquilo. Aí é que entra, amado. Pregar não nos dá o direito. Amém? Quantos podem dar um amém aí da sua casa? Pregar não nos dá o direito de ser salvo. Podemos ver também a Bíblia Sagrada, amados irmãos, falando em Mateus 8, em Mateus 10, 18, sobre o quê? Sobre o testemunho, que a melhor pregação não é aquela que eu estou em cima de um púlpito, não é aquela que eu estou evangelizando, mostrando para todo mundo que eu estou ali evangelizando, que eu estou pregando, que eu estou estudando a palavra que eu estou lendo. Não, a melhor pregação se chama testemunho. Jesus, ele mais fazia, ele mais dava testemunhos da sua pregação do que ele pregava. Perceba isso, todo lugar que Jesus passava, Jesus curava alguém. Jesus fazia o povo glorificar a Deus. Jesus, ele saciava, ele fazia sinais, entendeu? Ele ajudava os próximos, entendeu? As pessoas que estavam ali próximas a ele. Então Jesus, ele mais pregava com seus atos, com a sua prática de amar, de amor, do que falava de boca. Em Mateus 15, 8 vai dizer: muitos me honram com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Amém? Então entendemos isso. Pregação, certo? Pregação, 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 pregação não nos dá o direito de ser salvo. Agora vamos entender o que na verdade é a salvação. Usaremos como nosso texto base para explicar o que é salvação em Romanos 3, 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Salvação. O que na verdade é salvação? Vamos focar agora na palavra salvação. Um ato de salvar. Salvar. O que é salvar? Salvar é tirar alguém de um perigo eminente, de um perigo que realmente vai acontecer ou que está acontecendo.
Imagina que você percebe uma criança andando próximo a um poço no meio de um quintal, de uma casa ou de uma rua. Você sabe que ali tem um buraco, né, uma boca de lobo aberta. Você vê uma criança, uma senhora, um jovem, um rapaz, enfim, alguém se dirigindo até aquele buraco que você sabe que tem. O seu ato no momento irá ser de salvar aquela pessoa dela não cometer aquele ato que vai prejudicar a sua saúde ou ser até mesmo um mal súbito, algo fatal, né? Algo fatal que irá tirar a vida daquela pessoa. Então, entenda isso. Salvar quer dizer você privar alguém de ser prejudicado, você privar, você tirar aquela pessoa de um risco a qual está sendo iminente, a qual você vê que ela está caindo, a qual você vê que a pessoa está desfalecendo, certo? Então, salvar simboliza isso. Acabamos de ler nosso texto base, Romanos 3, 23 e verso 24, a qual, principalmente o verso 23, vai dizer assim, que todos pecaram e estão destituídos ou separados, né, da glória de Deus. Deus, nosso Pai Celeste, nos fez com a sua glória, com a sua palavra, com as suas mãos. Só que por causa do pecado, a Bíblia vai dizer em Isaías 59, 2, que os vossos pecados, as vossas iniquidades, fazem divisão entre vós e vosso Deus, para que ele não vos ouça as vossas orações. Então, amado, o pecado nos afasta de Deus, certo? O pecado nos afasta de Deus. Entendemos agora dois tipos de pecados: pecado congênito e o pecado consciente. Pecado congênito, pecado consciente. Hereditário ou congênito e pecado consciente. Qual a diferença desses dois pecados? Primeiro, congênito, hereditário, está no nosso DNA, está no nosso sangue. Quando alguém tem uma doença, né, da sua família, do seu pai, patogênica, que fala isso é uma doença hereditária. Aquele jovem morreu, aquele homem morreu, entendeu? Porque o seu pai, o seu bisavô, tataravô, todos da sua descendência tiveram. Então, é algo que vem de lá de trás, hereditariamente, passou e você não pediu, você não foi o culpado daquele ato. Agora existe a doença, a qual você sabe que você precisa se privar do colesterol, da diabetes, certo? Da hipertensão. Então você se priva para não ter essas doenças, você procura fazer... procura ali ir na academia, procura ali fazer exercícios físicos para poder te privar desses problemas. Mas quando você não procura e você ingere alimentos, ou seja, se você ficar doente, não vai ser culpa do teu vizinho, não vai ser culpa do teu pai, não vai ser culpa da tua mãe, vai ser sua culpa. Existe agora o primeiro pecado, que é o hereditário, está no sangue, e o pecado consciente, que é o exemplo a qual eu usei anteriormente para falar que se você sabe que isso pode acontecer na sua vida, então você evita, porque depois que acontecer, você não pode culpar ninguém. O pecado hereditário está no sangue, o pecado consciente é aquilo que você tem na consciência, você sabe que é errado, continua praticando. O pecado hereditário, ele veio desde a época, na verdade, de Adão, aquele pecado da desobediência, a qual Adão, né, comeu do fruto ao qual Deus ordenara para não comer, está escrito isso em Gênesis capítulo 3, Adão come, então todos desde Adão, segundo o livro de Hebreus, passaram a pecar, já nasceram com pecado. Por isso que lá no livro de 1 João, capítulo 1, verso 7 em diante, vai dizer o seguinte, que todos nós somos pecadores, e aquele que diz que não tem pecado está mentindo, e a verdade não está nele. Então todos nós somos pecadores pelo pecado congênito de Adão. Pastor, como que eu sei que eu peco? Como que a gente sabe? O ateu diz que isso é mentira, né? Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz em Gênesis 3 que Deus deu uma ordem para Adão, que se Adão comesse, certamente ele ia morrer, né? Desde Gênesis 2 para cá, Gênesis 2, Gênesis 3, ele iria morrer. Então, quando a gente fala em morrer, é morrer instantaneamente, Deus fulminar a pessoa morrer fulminada, morrer agora, ó, acabou, morreu.
Quando Adão e Eva pecaram, comeram do fruto ali, instigado pela serpente, Satanás, eles morreram no exato momento? Na verdade, não. Entenda isso. Eles apenas foram separados, mas a morte passou a reinar pelo pecado. Ou seja, o homem não viveria mais eternamente. O homem agora passou a morrer. Por isso que todo ser humano, desde Adão para cá, morre. Volta ao pó da onde veio, por causa do pecado. Por causa do pecado. Entenda isso. Agora, o pecado consciente, como eu te disse anteriormente, já repito, é aquele que eu sei que é errado, continuo praticando. Esse é o pecado que me condena. Esse é o pecado que eu não posso culpar ninguém. É a minha própria culpa que eu estou pecando. Lembra? Se eu sei que eu não devo ficar com diabetes, com hipertensão, com colesterol, para que eu vou comer comidas com excesso de gordura? Eu vou fumar, eu vou gastar ali os meus pulmões com uma fumaça que está me prejudicando, que irá afetar na minha pressão arterial, né? Então, como é que eu vou comer uma quantidade de doce excessivamente, de açúcar, né? Se eu sei que eu corro risco de ficar com uma glicose alta, então eu posso ser culpado por mim mesmo. Eu não posso culpar ninguém se eu ficar doente por algo que eu sei que é errado e continuo praticando. Por isso que quando o médico fala, homem, se você não parar de fumar, você vai morrer, você vai ter apenas tanto tempo de vida. Olha, amor, você tem que parar de comer doce, porque senão você vai ficar uma pessoa muito diabética, entendeu? Então, tudo isso, alguém nos avisa que devemos parar e não paramos porque queremos. A mesma coisa é o pecado consciente. Todos que pecaram estão destituídos da glória de Deus, separados, né? Saíram da presença do Pai, porque estão cometendo pecados conscientes, não hereditários, tá? Não, todo mundo é pecador, então nós temos que pecar mesmo. Não, entenda isso. Pecado hereditário, pecado consciente. É aquilo que eu sei que é errado e continuo praticando. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte, que Jesus Cristo, Ele foi que nos reconciliou com Deus. Nós lemos no verso de número, em Romanos 3, 23, 24, principalmente no verso 24, vai falar que sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Redenção é resgate. Ou seja, a graça que está em Cristo Jesus nos resgatou, nos resgata da condenação, do salário do meu e do seu pecado consciente. Qual é o salário do meu e do teu pecado, meu amado? Vai lá em Romanos, capítulo número 6 e verso 23, que está escrito que o salário do pecado é o quê? É a morte. As duas mortes, a carnal e segunda a espiritual, que é no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. De lá o bicho não dorme, né? O bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então, amado, olha, salvação. A palavra salvação, bem brevemente, Jesus, ele morreu na cruz. Ele recebeu em si mesmo, né? Ele recebeu em si mesmo toda a condenação que eu, que você, que as pessoas que estariam ainda praticando errado ou estão praticando errado, iriam ou irão levar lá no juízo final. Jesus recebeu em si aquele cálice, as taças derramadas do Apocalipse, Jesus já recebeu na cruz. Por isso que quando ele está ali em agonia orando, ele fala, Pai, se possível, passa esse cálice. Vai lá em Apocalipse, você vai ver o que sendo derramado sobre os ímpios? Os cálices, as 7 taças, os 7 cálices sendo derramados. Jesus ele falou, se possível, passa esse cálice de mim. Quando os filhos de Zebedeu chegou, um querendo sentar à direita, à esquerda de Deus, lá no reino do céu, Jesus fala assim, porventura podereis então beber o mesmo cálice que eu há de beber? Esse cálice é o quê? É a ira que foi derramada em Jesus, deveria ser derramada em mim e em você. E Jesus foi lá e antecipou essa ira na cruz do Calvário, recebendo em si, né, a condenação. Por isso que em Isaías 53, verso 4 em diante, que fala que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, que somos salvos pelas suas pisaduras, somos sarados
ali pelas suas pisaduras, né? Ele foi como um cordeiro mudo ao matador, e como ovelha muda aos seus tosqueadores, não abriu a sua boca para nada por amor de mim e por amor de você. Aí é que entra salvação. Jesus, ele nos dá a salvação. Ele nos dá o perdão pelos nossos pecados que cometemos, que sabemos que cometemos conscientemente. Então ele nos perdoa, ele nos regenera. Por isso que entra a parte do batismo, o novo nascimento, nascer de novo, começar de novo. Epa, você já batizou, está começando de novo, sabe que não deve pecar, então não peque mais, né? Salvação. Jesus, ele nos salva. Aí, pastor, mas salvação. Salvação. Eu sei agora o que é salvação. Só que tem um porém. Eu prego, eu faço a obra. Então quer dizer que eu não tenho o direito de ser salvo? Vamos ler mais um trecho da palavra de Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2, e verso 8 em diante. Está escrito: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Olha essa palavra aqui muito interessante, meu querido, minha querida. Que não somos salvos por obras. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de você, isso não vem de mim. Isso é dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Não vem de quê? Das obras, para ninguém se gloriar. Perceba, não vem de obras. Não é porque eu prego, pregação é o quê? É obra. Evangelismo é o quê? É obra. Pegar a sacola de um próximo que está precisando é o quê? É obra. Quantos outros lugares, quantas outras pessoas não têm obras? Não tem obras boas para todo mundo. Chega dentro de casa, bate na mulher, espanca os filhos. Tem muitas pessoas que se tratassem a família melhor do que tratam as pessoas de fora, a família era mais unida. Os filhos amavam mais. Só quem conhece o pastor, o pregador, o missionário, o evangelista, é a mulher dele. Primeiramente Deus, segundo a mulher dele, os filhos, quem convive com ele de casa. Porque lá fora ele pode ser ovelha, mas dentro de casa ele pode ser lobo para a família. Então obras não salvam. Pregação é obra, evangelismo é obra, ajudar o próximo é obra, visitar lar é obra, levar cesta básica no lar é obra. Obra não salva. O que salva é a fé através da graça em Cristo Jesus. A fé te coloca e me coloca na obediência da palavra de Deus. Que sem isso não podemos agradar ao Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora você entende isso? Então, pastor, você está falando que quem não prega, quem não visita lá, quem não evangeliza, pode ser salvo? Pode sim. A Bíblia vai falar no livro de Lucas que aquele homem, o ladrão, estava à direita de Jesus. Ele se arrependeu naquele momento. Ah, mas você está falando que uma coisa não tem nada a ver com outra. Tem sim. Arrependimento através da palavra, que a fé nesse momento é enxertada no meio do teu coração. Para a fé entrar, meu amado, tem que se arrepender. E o que me coloca a salvação não é eu me arrepender igual me arrependi há 8, 9 anos atrás, uma vez só, não. É todo dia eu renunciando a mim mesmo. Todo dia eu falando: Deus, eu sou pecador, me perdoa, Senhor. É eu falando com Deus a todo momento. Eu preciso, Senhor, te agradar mais, então me perdoa, Senhor. Me lapida, Senhor. Faz em mim, Senhor, a tua obra. Entende, meu querido? Aquele ladrão da cruz foi salvo. João 3,16 vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja o quê? Salvo. A salvação não vem, amado, não é ganha porque eu preguei.
porque eu orei, porque eu visitei lá, porque eu estou gravando esse vídeo para o YouTube. Eu não vou ser salvo por causa disso. Eu vou ser salvo não não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Jesus já fez na cruz por mim. Se eu falar que eu mereço ser salvo porque eu prego, Jesus morreu em vão por mim então. Então Jesus não precisava ter morrido, precisava ter sofrido. É só eu pregar o evangelho. É só eu pregar, né, as leis de Deus, é só isso. Entenda isso. Mas pastor, mas e a pessoa que não faz nada, né, na igreja, não ajuda, não faz isso, não faz aquilo, ela vai ser salva então? Então não é justo. Não, aí, vamos lá. Existe questão de galardão e existe questão de salvação. Salvação é uma coisa, galardão é outra coisa, tá? O galardão é a mesma coisa de você trabalhar por comissão numa empresa. Você tem um salário, o João tem um salário igual ao de José, certo? João e José, os dois têm o mesmo salário, só que ganham por comissão. Se passou o mês todo, João vendeu 10 mil reais. E desses 10 mil reais, perceba, de 10 mil reais, ele tem 10%. João também teria, né, 10% igual José, vamos dizer assim. José, ele vendeu 10 mil reais e João aqui não vendeu nada. Cada um teria 10%. 10% de 10 mil é R$1.000. Certo? Então, José vai ter o salário dele mais R$1.000. João só vai ter o salário dele. Assim a salvação é galardão. A salvação é para todos por igual. Para todos por igual. Galardão é a comissão daquilo que você faz na terra para Jesus e continua sendo salvo. Porque o galardão é baseado a obras. Eis que o vosso galardão está comigo, diz Jesus, né, na sua palavra, para dar a cada um segundo as suas obras. Mas adianta o quê? Eu focar no galardão e esquecer a salvação? Ou seja, não vou ser galardoado nem vou ser salvo. Simples assim. Querido, entenda isso. Galardão e salvação. Vamos ler mais um trecho da palavra para nós confirmarmos isso na Bíblia Sagrada, em nome de Jesus. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento levantar um edifício de ouro, de prata e de pedras preciosas, madeira, feno, palha, olha só, palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então agora chegamos nessa conclusão maravilhosa pela palavra de Deus. Então nós hoje, pelo amor de Deus, você que prega que quem não pregar não vai ser salvo, quem não visitar lá não vai ser salvo, quem não evangelizar não vai ser salvo. Amado, não pregue mais isso. Pregue apenas o arrependimento. Pregue Jesus crucificado, morto e ressuscitado para a glória de Deus. Entendemos nessa conclusão maravilhosa que o fato das minhas obras de pregação, evangelização, obra missionária, não vai me salvar. Não vai me salvar. Entenda isso. A salvação ela é gratuita pela fé em Cristo Jesus, pelo arrependimento e a remissão dos pecados, não por aquilo que eu faço. Então, toda vez que você vê alguém que não prega, que não visita, que não faz nada, né, espiritualmente falando na igreja, porque talvez aquela pessoa não faz nada que você vê, que eu vejo, mas ela, quando entra dentro do quarto dela, cumpre aquela palavra de Mateus, isso, a qual fala, entra, fecha a porta do teu quarto, em oculto pede, ora. Talvez aquela pessoa está jejuando por você, está orando por você todos os dias
e você está condenando com a sua boca ela, e você está julgando essa pessoa. Então vamos tomar cuidado. Olha que coisa interessante. A obra de cada um será manifesta no dia. Todavia, aquele que foi vista que realmente a obra foi perfeita, foi ouro, o ouro passou pelo fogo, derreteu, saiu o ouro do outro lado, mas se alguém edificou feno sobre Cristo, o fundamento, e passou pelo fogo, o feno queimou, essa pessoa vai ser salva, todavia pelo fogo, só que não vai receber o que? Galardão. A performance espiritual dessa pessoa não contribuiu para ela ganhar o quê? A porcentagem, vamos colocar em cima de comissão espiritual. O galardão espiritual dessa pessoa lá no céu. Amém? Mais uma vez, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Não esqueça de deixar seu like não. Talvez você assiste, gosta do vídeo, né? Quer ver mais vídeos sobre isso, então se inscreve no canal. Não esquece de deixar seu joinha não, que isso é muito importante pra gente. Primeiramente, Jesus Cristo é importante e que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Deixe seu comentário abaixo, comente quais assuntos você gostaria que o canal estudasse e trazesse como novidade para a sua vida.